Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre arrependimento e a doutrina da oração, do culto. A Escritura nos mostra que o arrependimento é o fundamento da fé. É o primeiro passo e eu vou mostrar isso para você hoje. As pessoas vão nas instituições e são chamados para ir à frente do palco para fazer uma oração repetida de alguém que fala, a fim de que Jesus entre no coração dela. E isso de uma forma mística faz com que a pessoa creia que então o Espírito de Deus, o Espírito enviado de Jesus, entre dentro do coração dessa pessoa de uma forma mágico-mística e a partir de então as coisas acontecem. Mas é isso que a Escritura mostra, é assim que acontece o início da caminhada cristã? Vamos conversar a respeito? Vem comigo. Muito bem, então vamos falar a respeito do arrependimento. Se você abrir sua escritura, você vai encontrar no capítulo 3 de Mateus o seguinte verso. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista, quando ele pregava o evangelho que a ele foi entregado, a missão que a ele foi dada pelo próprio Deus, o que ele dizia era arrependei-vos. Ele não chamava ninguém para perto de si para fazer algum tipo de oração, não existia nenhum tipo de mantra mágico. O que ele dizia para as pessoas era: se arrependa. Jesus fazia a mesma coisa, o Messias. Em Mateus, no capítulo 4, ou seja, no capítulo seguinte, você vai encontrar assim: ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando o reino dos céus veio a este mundo, né, a pregação do evangelho do reino de Deus veio a este mundo, a ordem, a palavra de força, o mandamento principal é arrependei-vos. Né? Em Marcos, no capítulo 1 diz assim: apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então o batismo que João Batista pregava era de arrependimento. Veja que é o primeiro passo. As pessoas ouviam falar de João Batista lá no Rio Jordão, em qualquer outro lugar que ele estava, e quando chegavam para ter com ele, o evangelho que ele pregava, a história que ele contava, a ordem que ele dizia era arrependei-vos. Não existia um mantra, não existia uma frase a ser repetida, não existia uma oração a ser falada. Era uma conduta que estava sendo exigida. Arrependei-vos. Em Marcos, no mesmo capítulo, diz o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você vê que tanto João Batista como Jesus, a pregação é a mesma. Né? Quando Deus manda João Batista para aplainar o caminho para que Jesus pudesse vir, o Messias pudesse chegar ao nosso mundo, a mensagem é a mesma. Arrependei-vos. O Messias, ele depois de que ele é batizado, e ele vai então para o deserto ser tentado pelo diabo, e ele volta, quando ele chega então ali, nas cidades que estavam ali, o que ele pregava era arrependei-vos. Então ele estava falando com um povo que era de Israel. É um povo que conhecia a vontade de Deus, é um povo que sabia quem era Deus. Pelo menos aquilo que foi mostrado a eles, aquilo que foi possível de ser revelado a eles. E o que o Messias estava dizendo? Arrependei-vos. Então você vê que o fundamento é arrepender-vos. Você não vai encontrar o Messias, preste atenção no que eu vou te dizer. Você não vai encontrar o Messias parando ninguém na rua para dizer. Se você fizer uma oração para Deus agora e pedir para que eu entre no seu coração, você está dentro do reino. Você está entendendo o que eu quero dizer? Preste atenção. Em lugar nenhum das Escrituras, você vai encontrar alguém sendo convidado, seja pelo Cristo, seja por algum apóstolo, por algum discípulo, para falar o seguinte: ó, vem aqui, repete as palavras que eu vou te dizer, é uma oração. E a partir do momento que você repetir de forma mística, de forma misteriosa, o Jesus vai entrar dentro do seu coração e a partir de então ele vai fazer a obra. Você não encontra isso nas Escrituras. Tudo bem? Não tem. Tem lá Jesus batendo na porta do coração, aquele que abrir. E você precisa entender o que isso quer dizer.
Quer dizer que ele está batendo a porta das suas intenções, da sua vontade. Ele quer fazer parte da sua vontade, ele quer mandar em você. Ele quer que você cumpra os mandamentos dele. Isso é bater na porta do seu coração e você deixar ele entrar. Ou seja, se você deixar com que ele reine dentro da sua casa, é ele que vai mandar na sua casa. Ele vai ser senhor na sua casa, ele vai ser senhor no seu ser. Se ele é senhor no seu ser, você vai fazer o que ele manda. Mandamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Lembra disso? Aquele que não cumpre os meus mandamentos. Lembra disso? Então, o que é um arrependimento? A palavra arrependimento, no grego do Novo Testamento, utilizado, e eu não sou professor de línguas, eu já falei isso aqui, você vai atrás do conhecimento, é metanoia. Metanoia tem a ver com mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de entendimento, inclusive. Então, quando João Batista, ou quando o Messias dizia para uma pessoa, arrependei-vos, o que ele estava dizendo? Para de andar nesse caminho que você está andando. Esse caminho que você está andando não é o caminho de Deus. Para de fazer essa sua vontade, porque essa sua vontade não é a vontade de Deus. Para de fazer o que é agradável a você e passe a fazer o que é agradável a Deus. Adquira o conhecimento do que Deus quer que você faça. Se arrependa, mude essa atitude que você tem, mude essa forma de pensar que você tem e passe a fazer o que Deus quer e passe a pensar como Deus quer que você pense. Seja o que Deus quer que você seja. Quando você faz isso, você está se arrependendo. Você está mudando conduta e mudando mente. Não tem nada a ver com remorso. Não tem nada a ver com você se sentir mal pelo que você fez. Não. É você analisar qual a conduta que você tem na sua vida, que é contrária à vontade de Deus, e abandoná-la. Por amor a Deus. Ah, mas será que Deus não quer que eu seja feliz? Não, Ele quer que você seja filho. Nesse mundo terás aflições. Entendeu? Então, a ideia que o Messias vem nos ensinar não é Deus tornando você feliz, é você tornando Deus feliz. É assim que você entra no reino de Deus. Não é Deus que tem que fazer a sua vontade, é você que tem que fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você está fazendo o que é bom. Você aprendeu pelo mundo o que é bom para você segundo o mundo. Então o mundo ditou as regras para você. O que você tem que fazer é o seguinte, conhecer a vontade de Deus pela boca do Messias e dos seus discípulos, dos seus apóstolos, por ele enviados. E quando você vê que há uma direção na sua vida que é diferente da direção que Deus deu ao Messias, você deve se arrepender. Então as palavras do Messias, os mandamentos do Messias é como se fosse um mapa. Você está andando no caminho da sua vida, e quando você pega o mapa, você descobre que está no caminho errado. O que você deve fazer é se converter, ou seja, mudar a direção. Você está vendo uma direção, chegou o mapa na sua mão, você percebeu que aquela direção vai te levar para um caminho que não é o bom caminho, e você vai mudar a direção. É isso. Arrependimento é uma atitude, é uma conduta, não é um sentimento. Você não se arrepende se sentindo mal pelo que você fez. Você se arrepende abandonando a prática. Se você tem uma prática na sua vida, se tem uma conduta na sua vida que para você não havia problema nenhum, você não tinha conhecimento de Deus. Chegou o conhecimento de Deus a você e você compara com a prática. E a prática é contrária à vontade de Deus, o que é arrependimento? Mudança de atitude. Você muda a sua atitude. Quando você faz isso, você está se arrependendo. É esse arrependimento que João Batista pregava para o povo em Israel. É esse o arrependimento que o Messias prega para qualquer um ainda hoje. Não está mandando você fazer uma oraçãozinha para ele entrar no seu coração. Você quer fazer oração? É muito bem-vinda. Faça, não é para mim. Agora entenda. O ponto fundamental, o primeiro passo é arrependimento. Não é fazer oração. Você tomou atitude nesse sentido, tem tido dificuldade em fazer a vontade de Deus? Ore a Deus para que Ele te fortaleça, ore a Deus para que Ele te livre das provas, da tentação. Porque é Ele que te prova você, Ele conduz você a ser provado. Peça para Ele, humildemente, que Ele não faça isso. Que Deus te poupe disso. Porque se Ele te levar, você vai perder. Você sabe disso, você é fraco. Olha que Pedro falou em Atos dos Apóstolos. Então a gente já viu João Batista e o Messias falando a mesma coisa. E o legado dele? E os apóstolos que ficaram após ele? Falavam a mesma coisa? Em Atos capítulo 3. Olha o que Pedro diz quando ele vai proclamar para o povo que estava ali, que ouviu a chegada em Pentecostes do Espírito Santo. Ouviu o estrondo e tal. Você olha o capítulo 3 e você vai ver. O que eu destaco aqui? Olha o que Pedro diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Foi perguntado o que nós devemos fazer, irmãos. Quando foi perguntado para Pedro o que
que eles deviam fazer, Pedro não disse, irmãos, fechem os seus olhos e me sigam na oração, repitam comigo, digam, isso, 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 isso. Pedro não disse isso. Pedro não mandou ninguém fechar o olho e fazer oração. Pedro não mandou ninguém ficar chorando. Pedro não mandou ninguém ficar rezando 30 Pai Nosso ou 30 Ave Maria. Não é nada disso. O que Pedro disse é arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, muda sua mente e o seu comportamento e se converte, ou seja, segue a direção de Deus. Deus vai dizer para você o que você deve ou não fazer. O Messias lhe deu mandamentos a serem seguidos. Para de fazer sua vontade e faz a dele. Quando você faz isso, você está se convertendo à vontade do Messias. Você está cumprindo os mandamentos dele. E se você escorregar, e se você falhar, se arrependa, peça perdão e continue andando. Você está entendendo onde eu quero chegar? Está claro para você o que eu estou dizendo? Não pode ser mais claro que isso. Então entenda, o primeiro passo para você entrar no reino de Deus é você se arrepender. Busque conhecimento da palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. Quando Deus fala, escute. Quando o Messias fala, escute. Quando os apóstolos escolhidos por Deus e entregues na mão do Messias falar, escute. Qual a direção que eu devo seguir? Dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando o Espírito disser, ó, faça isso ou faça aquilo, se é contrário ao que você tem feito, se é contrário à sua vontade, abandone a sua conduta, abandone a sua vontade e faça a vontade de Deus exclusivamente. Isso é arrependimento. É assim que você prova para Deus que você de fato quer fazer parte do reino dele. É assim que você vai ter frutos de conduta. Sua conduta vai mostrar a Deus que você de fato está disposto a fazer parte da vida que ele escolheu para você. E que não é nesse mundo. Jesus não é rei nesse mundo. A gente vai fazer um vídeo para falar disso, entendeu? Ele disse isso para Pilatos. Para isso ele nasceu, para isso ele veio ao mundo, mas o reino dele não é daqui. Ele pode reinar sobre você, não sobre este mundo. Tá bem? Fechando então, arrependimento é mudança de conduta, mudança de mente, mudança de comportamento. É assim que você começa a fazer parte do reino de Deus, não é fazendo oraçãozinha para Jesus entrar no seu coração. Isso é misticismo. Cuidado, arrependa-se. Tá bem? Um abraço a todos vocês. Se você gostou da gente, do que a gente está falando, por favor, inscreva-se no canal, divulgue o canal, compartilhe o canal. Esse canal ele não me gera lucro algum e nunca vai acontecer isso. Né? Não há fins lucrativos nenhum nesse canal. Eu peço para você divulgar. Se você achar que a mensagem é boa se o pão que eu tenho partido tem te sustentado, por favor, partilhe com outros. Tá bem? Paz na sua vida. De Deus.